Salve meus devs, bem-vindos à aula número 12 do curso de programação com C Sharp, parte 2. Aqui nós vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu sobre programação orientada a objetos, tá? Sobre os pilares da programação orientada a objetos e vamos ver de fato como eles funcionam, né? No mundo real. Nós vamos usar aqui como exemplo muito parecido com o que a gente fez na outra aula, que é o cachorro, o gato e o animal. No caso, eu só troquei o gato por cobra, tá? Ao invés de deixar pro cachorro. E implementei algumas outras coisinhas pra gente ver todos esses conceitos. Então vamos lá. Primeiro conceito, a abstração. Se a gente for ver aqui a abstração, vamos aqui primeiro em animal. Então vamos diminuir isso aqui pra vocês não verem por enquanto. É surpresa, é surpresa. Então um animal, ele tem uma espécie, uma raça e um som, certo? Agora, a cobra e o cachorro, vamos lá também, vamos ver. O cachorro, ele tem uma pelagem e um porte. A cobra, ela vai ter um comprimento e um peso, certo? Então são propriedades diferentes. Um cachorro, obviamente, tem comprimento, tem peso também, e um cachorro também deve ter cobra também tem um porte em si, só não tem pelagem, não acredito que nenhuma cobra tenha pelo. A questão é, aqui são propriedades específicas de cada objeto, né? No caso do objeto cachorro e do objeto cobra, certo? E o animal é um objeto genérico, certo? Que vai ser utilizado tanto no cachorro quanto na cobra, beleza? Então vamos começar aqui com o cachorro. Eu criei aqui a classe cachorro e herda de animal, ou seja, tudo que tem dentro dessa classe também está dentro da classe cachorro, beleza? Tanto que aqui vocês podem ver que eu tenho a pelagem e tem o porte, mas eu não tenho a espécie, nem a raça, nem o som aqui dentro. Se eu clicar aqui com Ctrl e clicar neles, pode ver que ele direciona aqui para o animal, beleza? Então essas propriedades estão vindo da classe animal. Guilherme, o que é tudo isso que você está colocando aqui em cima? Gente, as propriedades de um objeto no C Sharp são definidas dessa forma, beleza? Então, é definido como public, ou private, enfim, ou protected, também pode ser colocado, seguindo do tipo, seguindo o nome. Então, nesse caso, é uma variável do mesmo jeito como qualquer outra. Nesse caso, como se fosse uma variável global, tá? Toda essa classe tem acesso a essa variável, beleza? Porém, ela é definida dessa forma porque é uma propriedade. Depois eu explico melhor sobre o get e o set, tá? Mas por enquanto, aumentando esses detalhes, vai ser daqui a pouco nesse mesmo vídeo, beleza? Então vamos lá. Eu tenho a pelagem, tenho o porte, tenho a espécie, a raça e o som. Vocês percebem que aqui no cachorro tem essa função estranha aqui, que não tem um retorno, tá, gente? Porque isso aqui, na verdade, ela não é uma função, é um método construtor. Toda classe, quando ela é criada, tá? Quando ela é chamada de algum lugar, ela vai criar sua estrutura. Então, vai criar essa pelagem, vai criar o porte. E para isso tem o método construtor que vai construir toda essa informação. Se não tivesse informação aqui dentro, isso aqui ia ser vazio, tá? Ia ser nulo no caso, beleza? Então, esse public seguido do nome da classe está construindo a classe, beleza? A gente chama de método construtor. E aqui eu estou passando os parâmetros desse método construtor, tá? Isso se assemelha com a classe, tá, gente? É o mesmo princípio, beleza? E aí eu estou pegando a informação de pelagem, estou colocando na variável pelagem, estou pegando a informação do porte, colocando no porte, e estou colocando até errado aqui, gente. Aqui devia estar porte e tá a raça. Pronto, corrigido. Então assim, esse método construtor, ele atribui as informações que precisa, ele constrói a classe da forma como precisa ser construída inicialmente, tá? E isso é chamado logo no início. Aqui vocês estão dando spoiler, mas enfim. Aqui a variável dog, por exemplo, recebe um new cachorro. Então, um novo cachorro, né? Nova instância dele. E eu passo essas variáveis aqui, que eu mesmo defini. Então, eu estou passando pelagem, estou passando porte e estou passando a raça. Ele tem a pelagem peludo, ele tem um porte grande e é da raça pastor alemão. Então, no momento que eu estou instanciando essa classe, eu passo esses parâmetros, tá? Logo na hora que eu estou criando ela, no método construtor. E esse método construtor vai definir, vai fazer o que tem que fazer para iniciar a classe, tá, gente? Sempre varia, você pode iniciar a classe da forma como
ou achar melhor, no caso, da forma como os requisitos do seu sistema pedem. Nesse caso, meu requisito é, toda vez que eu criar a classe cachorro, eu tenho que passar as informações do cachorro. Então, eu já estou instanciando, passando essas informações para o cachorro, beleza? A espécie e o som eu não preciso passar, porque toda vez que eu chamar essa classe cachorro, ele sempre vai ser da espécie cachorro. E toda vez que eu chamar essa classe cachorro, né, esse objeto cachorro, o som sempre vai ser au-au, porque todo cachorro faz au-au. Ou pelo menos nunca vi um cachorro fazendo miau. Enfim. Então, essa classe sempre vai ser criada, né, esse objeto sempre vai ser criado dessa mesma forma, né, passando essas informações básicas, e tem essas duas informações que são fixas, nunca vão ser alteradas, beleza? Ok. Lembrando que essas duas informações elas estão sendo passadas aqui para a classe, que é a classe pai, tá? Que está sendo herdada pelo cachorro. Então, cachorro herda de animal. Sempre lembrando isso. Da mesma forma, a cobra também herda de animal. Além das propriedades da própria cobra, a cobra também é uma espécie, também tem uma raça e também faz um som. Então, nesse caso, a cobra é sempre cobra e o som é sempre o somzinho da cobra padrão, né? E aí ele passa dessa mesma forma, aqui ó, VarSnake recebe uma nova cobra, passando aqui o comprimento de 4,5 metros, peso de 200 kg e a raça dela é Python, certo? As informações não sei se estão corretas, tá, gente? Eu peguei do Google só para exemplificar, ok? Então, beleza. A cobra ela vai receber essas propriedades, vai ser definidas todas aqui, certo? E beleza, essa é a primeira parte, é a abstração. Eu abstraí a cobra e o cachorro, e o animal também, né? Um animal sendo uma classe mais genérica, e definir suas propriedades. Cada um tem sua própria propriedade, beleza? A classe animal, eu defini ela como abstract, porque ela é uma classe abstrata, ela nunca vai ser instanciada, ela apenas vai ser herdada, tá? O abstract define que sempre será apenas herdada, tá, gente? Então, se eu tentar instanciar ela, vai dar um erro, tá? Beleza. Então, o primeiro conceito é esse, é a abstração. Eu abstraí toda a informação para essas classes e agora elas existem, elas são objetos, porque foram abstraídas, beleza? O segundo conceito, que é, na verdade, o terceiro, né, que é a herança, eu já expliquei que o cachorro herda de animal e a cobra também herda de animal, tá? Então, eu posso utilizar as propriedades e as funções que estão dentro do animal, certo? O terceiro dos pilares, que na verdade é o segundo, que é o encapsulamento, tá? Ele agrupa os atributos e métodos relacionados dentro do próprio objeto. Beleza, então vamos lá. Primeiro, o cachorro ele pode correr. Uma cobra não corre, mas um cachorro corre. Beleza? Então, aqui no correr, eu só simplesmente coloquei para mostrar, tá, que poderia ser feito algo do gênero. Então está retornando a palavra correndo. Então, se eu mandar o cachorro correr, ele vai estar correndo, certo? Da mesma forma, a cobra eu posso mandar comer. Tá bom que cachorros também comem, mas eu posso mandar a cobra comer, né? É uma função só da cobra, no caso. Não precisa dessa função no cachorro, só na cobra. Então, se eu mandar a cobra comer, ela vai estar comendo, tá? Esse aqui é só um exemplozinho, só para ter alguma coisa aqui dentro. Ele vai retornar essa palavra, né? Então, beleza. Então, cada um deles lida com o seu próprio escopo, certo? Eles têm suas próprias funções, ele está encapsulado aqui, tá? No caso, isso vai ficar mais claro no animal, porque o animal faz aniversário. Todo animal faz aniversário, todo ele. Porém, essa função de aniversário está como protected, ou seja, ele está encapsulado da visibilidade protegida. Ele não pode ser acessado por qualquer um, apenas por quem herda ele. Ou seja, o cachorro ele pode fazer aniversário e aí ele chama a função aniversário. A cobra também pode fazer aniversário e aí ele também chama a função aniversário. Nesse caso, os dois são iguais, mas é só para mostrar que eu posso chamar a função aniversário, que está dentro do animal, apenas de dentro dessas duas que herdam o animal. Se eu tentar, aqui por exemplo, cachorro, chamar a função aniversário, pode ver que não mostra. Eu tenho aqui o fazer aniversário, mas o aniversário eu não posso chamar. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Pode ver, a função mostra que ela existe, mas ela está inacessível por conta do nível de proteção, certo? Então, eu só posso acessar aquela função por qualquer objeto que herde esse objeto aqui, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo.
Eu estou chamando a função fazer aniversário direto dentro dos dois objetos. E os dois objetos estão com a função fazer aniversário, que é chamada de forma não estática, né? Aqui dessa classe principal, tá? Do método principal do projeto. Beleza? Então isso é encapsulamento. Eu estou encapsulando as devidas funções de forma adequada ao meu projeto, beleza? Novamente, aqui eu estou apenas exemplificando, são só exemplos, tá, gente? Que eu estou tentando trazer para vocês entenderem como funciona. E o último dos pilares, que é o polimorfismo, que na minha opinião é o mais legal, apesar de também achar o mais complicado às vezes, tá? Pense no seguinte, todo animal tem um som, todo animal faz algum som diferente. O cachorro ele late, ele faz au-au, e a cobra ele faz aquele pss dela, beleza? Então todo animal faz um som, mas todo animal faz um som diferente. Como o cachorro e cobra são animais, eles fazem som. Porém, o cachorro e a cobra, eles vão fazer sons diferentes. Então, o que eu fiz? O cachorro e a cobra não tem método de fazer um som. Não tem pra que ficar recriando esse método várias vezes, que eu fiz com o aniversário, só pra mostrar, tá? Mas não tem por que ficar recriando. Então, esse executar som é um método público, que pode ser chamado de qualquer lugar que tenha a instância de animal. Como eu não posso instanciar a classe animal, justamente por ele ser abstrato, eu tenho que instanciar o cachorro ou a cobra, ou os dois, e através deles, como eles têm a função do animal aqui dentro, né, que eles trazem tudo que tem aqui dentro para a classe, para o objeto principal, né? Então o cachorro, aqui ó, o dog, consegue executar o som. E a cobra também consegue executar o som. Então é a mesma função, porém tendo resultados diferentes, justamente dependendo do contexto, dependendo de quem chama ele. Então, nesse caso, se chamar, por exemplo, para a cobra, vai falar a espécie cobra faz ps, e a espécie cachorro faz au au. Então, dependendo de quem estiver herdando ele, terá uma ação diferente, certo? Uma reação diferente dessa função. E aqui eu mostrei, estou colocando o console só para vocês verem a diferença. Deixa eu pular só uma linha aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos executar aqui, beleza? Então percebam que aqui o cachorro ele é peludo, porte grande, pastor alemão. A cobra tem 4,5 metros de comprimento, 200 kg, é uma piton. Então vamos lá. Quando eu quero que o cachorro corra, dog correr, está correndo. Dog som, a espécie cachorro faz au au. Dog aniversário, feliz aniversário, você está fazendo 7 anos, o cachorro no caso. A cobra, quando chama a função própria dela, né? Ele está comendo, a cobra tem o som, a espécie cobra faz pss. E o aniversário da cobra, Snake, feliz aniversário, você está fazendo 2 anos. Então, vocês percebam que eu estou utilizando todos os pilares da orientação a objetos, tá? Eu estou utilizando a questão da herança, onde todo animal herda de animal, onde todos os objetos de animais herdam da classe animal. Estou utilizando o encapsulamento, onde eu encapsulo cada função com sua visibilidade em seu devido local, certo? Então o aniversário está protegido dentro de animal, cada animal tem a sua própria classe, que é o correr, nesse caso que é o comer, o próprio método no caso, né? E também estou utilizando do polimorfismo, que é o fato de você poder ter ações diferentes dependendo do contexto. Então, responsabilidade diferente, execução diferente dependendo do contexto, tá? Isso tudo é muito importante vocês entenderem. Então, esses são exemplos muito simples, tá, gente? De orientação a objetos, tá? Então, antes de finalizar o vídeo por completo, tá? Porque eu tô passando bem por cima, isso tudo a gente vai vendo na prática nos próximos vídeos, porque a gente vai começar a fazer um projetinho para começar a entender mais sobre programação na web, tá? Que é meu foco como programador, né? Então, a gente vai fazer um projeto nas próximas aulas, tá? Que ainda está em formato de curso, mas não vai ter mais esse negócio de aula tal, beleza? Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que seria o get e o set, que especificamente na linguagem C# é um pouco diferente, beleza? O que acontece? Vamos criar um objeto pessoa aqui agora. Cadê? Class? Não, é o usuário, perdão. Nesse caso, eu não vou ficar utilizando herança, nem polimorfismo, nem nada do gênero, tá?
eu vou criar aqui uma propriedade. Primeiro, a pessoa vai ter um nome, a pessoa vai ter um e-mail, vai ter uma senha e vai ter uma idade, por exemplo. Beleza. Você percebe que o padrão é sempre o mesmo, né? Cada usuário vai ter um nome, vai ter um e-mail, uma senha e uma idade, certo? O que acontece? Essas propriedades aqui, elas são essencialmente variáveis, tá, gente? Porém, elas têm getters e setters, que são, isso aqui são funções que o próprio C# ele meio que minifica pra gente, ele facilita pra gente conseguir entregar. Se fosse outra linguagem de programação, a gente poderia fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui com um nome, por exemplo. Nome é uma variável, tá? Então, eu poderia inclusive até tirar isso daqui, ó. Deixar da forma mais simples possível. Aqui eu vou criar um public void setName. E aí eu vou passar aqui string name. Eu vou colocar em português, tá, gente? Só para facilitar para quem não está muito familiarizado com o inglês. Então, set nome. Aí o nome recebe nome. E public string get nome. E aqui return nome. Então, essa aqui seria uma função setter e essa seria uma função getter. Beleza? Então, getters e setters são funções, necessariamente. Porém, ao invés de a gente ter que ficar fazendo toda essa estrutura para cada variável da nossa classe, do nosso objeto, o C# permite fazer essa estrutura, onde a gente define se a variável é pública ou não, se o getter é público ou não, e se o setter é público ou não também. No caso, eu posso definir aqui, tá, public, por exemplo, e o set ficando private, por exemplo, tá? Então, aqui eu não vou precisar do call do getter, mas enfim. A questão é, esse get é a mesma coisa que isso daqui, e esse set é a mesma coisa que isso daqui, beleza? Então eu estou chamando a função set, setando o nome, chamando a função get e buscando o nome. Só que isso facilitando um pouco a sintaxe de definir essas variáveis, tá? Ah, Guilherme, mas qual a vantagem então de fazer isso? Eu precisaria ficar escrevendo isso tudo o tempo todo? Por que não só utilizar uma variável sem o set e o get? Bom, gente, o get e o setter, essencialmente eles são meio que requeridos porque já é meio que um padrão na programação, você ter os getters e os setters, tá? Eles facilitam na hora de você definir e buscar o valor, porque nem sempre você quer exatamente o valor dessa variável e nem sempre você quer exatamente definir essa variável da forma exata que está aqui. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que agora eu estou criando esse usuário, ele vai ter um CNPJ, tá? É um exemplo que eu já usei no trabalho, por exemplo. O CNPJ, eu vou salvar ele como uma string. Apesar de ele ser um número, eu vou salvar como uma string, beleza? Vamos supor o seguinte, eu quero que na hora que eu salvo isso daqui, eu passe ele com a máscara. Não, então vai ser até um inteiro. Eu vou passar ele com a máscara e sem a máscara. Tá, então vamos lá. Get set. Aqui eu consegui abrir as funções para na hora de setar o valor ou buscar o valor, eu consegui exercer alguma lógica, fazer algum tratamento para esse valor ou coisa do gênero. Então na hora de setar o valor, na hora de passar o valor aqui para o CNPJ, o CNPJ não vai receber o value, que é o valor que está sendo definido. Perdão, gente, aqui é string, tá? Eu estou falando besteira. Então o CNPJ, eu quero salvar ele apenas como números nessa string. Então, beleza, eu vou receber aqui o valor, value, porém eu não quero ter o ponto, vírgula, traço, etc. Então aqui eu vou tirar o traço, que faz parte do CNPJ. Eu vou remover também os pontos, certo? E também vou remover a barra. Para quem não sabe, todo CNPJ ele tem uma máscara que ele vai utilizar, se não me engano, 2 dígitos, ponto 3 dígitos, ponto 3 dígitos, barra 1000 contra, traço, algum dígito. Se eu não me engano é isso, tá? Não lembro se eu falei exatamente correto. Mas, assim, enfim, eu quero só o número e não quero todo esse barangandando os pontos e tudo mais. Então eu estou removendo tudo isso e definindo o CNPJ vazio, sem nada, beleza? E aqui na hora de retornar, eu quero retornar apenas o CNPJ mesmo, que é só o número, certo?
Então beleza, estou salvando ele sem nada, aqui dentro do objeto, e na hora de buscar eu busco ele sem nada, porque ele já foi limpo, tá? Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, ao invés na hora que estou setando fazer isso, eu quero setar ele com todos esses valores, com todos esses caracteres, né? O ponto, o traço e a barra. Mas na hora de buscar, por exemplo, eu não quero que retorne com traço, ponto e barra. Então ele simplesmente remove tudo isso antes de retornar essa informação. Então a gente pode fazer um filtro, um tratamento para isso, beleza? Gente, vocês podem estar até pensando que é um pouco inútil talvez essa questão, mas pensem o seguinte, eu também sou desenvolvedor de jogos, tá? E no jogo que eu estou montando, mais para frente eu conto sobre, tem um local das configurações. O que acontece? Eu precisei configurar o brilho do mapa, o brilho do ambiente geral, né? O exposure dele. Porém, o exposure ele vai do 2 ao 3, né? Do menos 2 ao 3. Então, quanto mais claro, quanto maior o valor, mais escuro ele fica. E quanto menor o valor, mais claro. Porém, o slider, que é um componente, ele vai do menos 3 ao 2. E eu queria inverter esse valor, eu tive que mapear de um para outro. O que eu fiz foi exatamente isso. Na hora de salvar a propriedade, buscar a propriedade, eu faço um pequeno cálculo que eu mapeio um valor para outro, convertendo essas unidades. Então, isso é muito útil para alguns casos, não são para todos, tá? Não é muito comum você utilizar isso. Mas você precisa saber, porque eventualmente você vai precisar mexer nisso, certo? Então, assim, na hora de você definir um valor ou buscar um valor, uma propriedade, né, de um objeto, você precisa ter como manipular ele se necessário, tá? Fazer um filtro, aplicar alguma regra de negócio. Então é importante vocês saberem como funciona isso daqui também, beleza? Então, get e set são funções que buscam e retornam essa variável, tá? Essa propriedade, beleza? Então vocês precisam saber isso, precisam estar cientes disso, ok? Nós não vamos utilizar muito esse conceito, na verdade que não vamos utilizar esse conceito de forma alguma, tá, gente? Se houver um propósito eu até passo para vocês, mas é sempre importante vocês conhecerem esses conceitos, tá? Não precisam saber exatamente, decorar o código, lembrar disso para sempre, mas vocês precisam entender o conceito de como funciona para vocês conseguirem interpretar, né? Conseguirem eventualmente buscar alguma informação sobre, etc. Beleza? E, bom, é isso, gente. Ficamos por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um abraço, Dev. Falou!